Boa noite, então, né? Vamos seguir aqui no estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos na introdução de Kardec, na parte 8, perseverança e seriedade, certo? Então, vamos lá. Todos têm a obra aí, né? Ou quer que Sim, eu projete? eu tenho. Tá. Então, vamos lá. Acrescentemos que o estudo de uma doutrina como a espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova e grande, não pode ser feito proveitosamente, senão por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados de uma firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Não podemos classificar assim aos que julgam a priori, levianamente, sem terem visto tudo, que não imprimem aos seus estudos nem a continuidade, nem a regularidade e o recolhimento necessários, e menos ainda aos que, para não diminuírem a reputação de homens de espírito, esforçam-se por encontrar um lado burlesco nas coisas mais verdadeiras, ou assim consideradas por pessoas cujo saber, caráter e convicções merecem a consideração dos que se prezam de urbanidade. Que se abstenham, portanto, os que não julgam os fatos dignos de sua atenção. Ninguém pretende violentar-lhes a crença, mas que eles também saibam respeitar as dos outros. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade. Devemos admirar-nos de não obter respostas sensatas a perguntas naturalmente sérias, quando as fazemos ao acaso de maneira brusca, em meio às perguntas preliminares ou complementares. Quem quer adquirir uma ciência deve estudá-la de maneira metódica, começando pelo começo e seguindo o seu encadeamento de ideias. Aquele que propõe a um sábio, ao acaso, uma questão sobre ciência de que ignora os rudimentos, obterá algum proveito? O próprio sábio poderá, com a maior boa vontade, dar-lhe uma resposta satisfatória. Essa resposta isolada será forçosamente incompleta e por isso mesmo quase será ininteligível, ou poderá parecer absurda e contraditória. Acontece o mesmo em nossas relações com os espíritos. Se desejamos aprender com eles, temos de seguir-lhes o curso. Mas, como entre nós, é necessário escolher os professores e trabalhar com assiduidade. Dissemos que os espíritos superiores só comparecem às reuniões sérias, aquelas, sobretudo, em que reina a perfeita comunhão de pensamento e bons sentimentos. A leviandade e as perguntas ociosas os afastam, como entre os homens afastam as criaturas ponderadas. O campo fica então livre à turba de espíritos mentirosos e frívolos, sempre à espreita de oportunidades para zombarem de nós e se divertirem à nossa custa. No que se transformaria uma pergunta séria numa reunião dessas? Teria resposta? De quem? Seria o mesmo que lançarmos numa reunião de gaiatos essas perguntas: o que é a alma, o que é a morte e outras coisas assim divertidas. Se quereis respostas sérias, sede sérios vós mesmos, em toda a extensão do termo, e mantende-vos nas condições necessárias. Somente então obtereis grandes coisas. Sede, além disso, laboriosos e perseverantes em vossos estudos, para que os espíritos superiores não vos abandonem, como faz um professor com os alunos negligentes. Tranquilo? Então vamos em frente. Monopolizadores do bom senso. O movimento de objetos é um fato comprovado. Resta saber se nesse movimento há ou não manifestação inteligente e, em caso afirmativo, qual a sua origem.
Não falamos do movimento inteligente de certos objetos, nem das comunicações verbais ou das que são escritas diretamente pelos médios. Esse gênero de manifestação tão evidente para aqueles que viram e aprofundaram o assunto não é à primeira vista bastante independente da vontade para convencer um observador novato. Não trataremos, portanto, senão da escrita obtida com a ajuda de um objeto munido de lápis, com a cesta, a prancheta, etc. A maneira por que os dedos do médium são postos sobre o objeto desafia, como já dissemos, a mais consumada destreza em participar de qualquer forma da formação das letras. Mas admitamos ainda que, por uma habilidade maravilhosa, possa ele enganar os olhos mais atentos. Como explicar-se a natureza das respostas quando elas superam as ideias e os conhecimentos do médium? E note-se que não se trata de respostas monossilábicas, mas quase sempre de muitas páginas escritas, com admirável rapidez, espontaneamente ou sobre um assunto determinado. Pela mão do médium, menos versado em literatura, surgem poesias de uma sublimidade e de uma pureza impecáveis, que não desmereceriam os melhores poetas humanos. E o que aumenta ainda a estranheza desse fato é que eles se produzem por toda parte e que os médiuns se multiplicam ao infinito. Esses fatos são reais ou não? A esta pergunta só podemos responder: vede e observai. Não vos faltarão oportunidades, mas, sobretudo, observai com constância, por longo tempo, e obedecendo às condições necessárias. À evidência, o que respondem os antagonistas? Sois vítimas do charlatanismo, dizem eles, ou joguetes de uma ilusão. Responderemos de início que é preciso afastar a palavra charlatanismo de onde não existem lucros, pois os charlatões não agem gratuitamente. Seria, quando muito, uma mistificação. Mas por que estranha coincidência? Os mistificadores se teriam entendido de um extremo ao outro do mundo para agir da mesma maneira, produzir os mesmos efeitos e dar, sobre os mesmos assuntos e nas diversas línguas, respostas idênticas, se não quanto às palavras, pelo menos quanto ao sentido. Como é que pessoas sérias, honradas e instruídas se prestariam a semelhantes manobras e com que objetivo? Como teriam encontrado entre as crianças a paciência e a habilidade necessárias? Porque, se os médios não forem instrumentos passivos, é claro que necessitam de habilidade de conhecimentos incompatíveis com certas idades e posições sociais. Então acrescentam que, se não há embuste, dos dois lados podem estar embaídos por uma ilusão. Em boa lógica, a qualidade da... Satiro, Oi. ele está falando de criança aqui. Sim, o que tem? Como é que pessoas sérias, honradas e instruídas se prestariam a semelhantes manobras? E com que objetivo? Como teriam encontrado entre as crianças a paciência e a habilidade necessárias? Sim. Porque se os médios não forem instrumentos passivos, é claro que necessitam de habilidade e de conhecimento incompatíveis com certas idades e posições sociais. Ele está falando das comunicações que se dava através de crianças também. Também. Pessoas simples, quando ele pessoas começou, que não eram intelectual. quando ele começou, você lembra? Ele usava lá no início, quando ele começou a pesquisar os eventos espíritas, né? O grupo lá próximo a ele em Paris, eram dois grupos, se eu não lembro bem. Um deles eram duas crianças que eram médios, lembra? Eram duas crianças que eram médios, que transmitiam as mensagens. Por isso que ele fala de crianças aí, ou seja,
Né? Ele tá botando os questionamentos pertinentes, né? Do tipo, poxa, mas... Ele está falando ainda dos antagonistas, né? Sim, Monopolizadores do bom senso. isso. Não, É. os antagonistas são os caras que vão contra, né? Que eram contras. Aí ele está fazendo várias perguntas para que eles ajudem a gente a entender, né? Então explica tudo isso aí. Como é que se faz tudo isso daí? Como é que, se a gente é uma farsa, é uma ilusão, como é que a gente produz essa ilusão usando de crianças, uma série de coisas? Entendeu? É esse o aspecto que ele está puxando, porque o livro do Espírito, obviamente, trouxe todas. Não é que trouxe, antes do livro dos Espíritas, todos esses encontros trouxeram tudo isso, né? Eu não sei se essa parte da introdução foi escrita na primeira versão do livro dos Espíritos ou na segunda. Se eu não me engano, a introdução foi reescrita para a segunda. Então pode ser que isso daí já seja em cima, depois de algum tempo do livro dos Espíritos ter sido lançado, né, com 500 e poucas perguntas, e depois foi relançado, e nesse meio tempo você tinha muita gente questionando. Embora eu acho que já tinha gente antes, né? Por Paris, que achava que era um show, que era alguma coisa do gênero, né? Aqui é como se fala, Kardec está refutando, né? Os Não, contraditores do ele tá questionando mesmo, do tipo assim, explica pra gente aí. Ele não se dá o trabalho de ele não está combatendo, não é refutando, ele não está combatendo os antagonistas, ele está pedindo que eles expliquem. Que eles parem de fazer aquilo que a gente falou antes da ciência, entendeu? Para de olhar um pedaço, para de olhar só porque você sabe. Começa a olhar para uma coisa maior. Existe mais coisa que você não sabe. Você pode ser um cientista, mas não saber tudo. Ou seja, se abre para novas possibilidades científicas. E para isso você tem que compreender coisas novas. Nem todo mundo conhecia o espiritualismo racional. Muita gente conhecia, mas não era todo mundo que conhecia. Né? Não era só porque o cara era da classe alta que ele sabia tudo. Muito pelo contrário. Então, eu imagino que aí ele estava falando a favor do espiritismo no sentido de que sim, ele tem validade. E se ele não tem, explica para mim. Vamos conversar. Ele não está se negando a debater. Só que ninguém obviamente trouxe nada, né? Ele trouxe seriedade para o debate. E não, né? Ou seja, ele quer debater seriamente. Eu vejo dessa maneira aqui. Né? E as crianças são essas crianças, né? Que tem muita gente que não sabia nem disso, né? Achava que as mensagens que estão ali eram produzidas por charlatões. Como charlatões? E essas crianças aqui que produziram um monte de mensagem? Como é que faz? E ele fala que observar com constância por longo tempo e obedecendo às condições necessárias. Ele fala de que as mensagens vinham de vários lugares. Sim, você não sabia isso não? Com semelhança de conteúdo, né? De vários lugares. Tinha mais de um certo momento, não sei se no início, né? Mas mais adiante, Kardec se correspondia, se eu não me engano, com mais de 1000 grupos, somente fora dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, o pessoal de lá não levava muito a sério. Mas a maior Aí ele parte fala deles, que na França e na Europa. aí ele fala que é o que aumenta ainda mais a estranheza desses fatos é que eles se produzem por toda parte e que os médiums se multiplicam ao infinito. Justamente. Tem muita gente fazendo sessão É algo, mediúnica. é algo coordenado, né? Não é um charlatanismo ali, outro charlatanismo aqui. Não, é algo E todo mundo coordenado. trabalhando da mesma maneira e pior, né? Respondendo as mesmas perguntas e recebendo respostas semelhantes em línguas diferentes. E o mais importante, um
os grupos todos separados e sem ter contato um com o outro, né? Isso Então, mesmo. Num período curto de tempo. Kardec fazia a pergunta na França e às vezes a resposta vinha de outros lugares, várias respostas de outros lugares, mas tudo semelhante às respostas. Justamente. Você acertou aí, Rolim? Sim, consegui. O que houve aí? Eu tô com outro computador aqui, por isso que tá difícil aqui. Tá. E muitas das vezes as perguntas de Kardec nem tinham saído e as respostas já estavam chegando. Nem temos isso. Eu vi isso também. Aí que é legal, né? Ele nem mandava as perguntas, já vinha a resposta. Isso. Os espíritos já notificavam o que era necessário. É que os espíritos usavam a internet naquela época. Kardec. Deve ser essa a explicação que o pessoal vai dar hoje, né? Falar o quê? Eu sei, G. Né? Você leu esse texto todo já? Hein? Você leu o texto todo já? Não. Vamos continuar então. Podemos continuar ou tem mais algum comentário, amiga? Não. Então vamos lá. Então acrescentam que, se não há embuste, dos dois lados podem estar embaídos por uma ilusão. Em boa lógica, a qualidade das testemunhas tem um certo peso. Ora, é o caso de perguntar se a doutrina espírita, que conta hoje milhões de adeptos, só os recruta entre os ignorantes. Os fenômenos em que ela se apoia são tão extraordinários que concebemos a dúvida, mas não se pode admitir a pretensão de alguns incrédulos ao monopólio de bom senso. Taxem de ineptos a todos os que não concordam com as suas opiniões. Aos olhos de toda pessoa judiciosa, a opinião dos homens esclarecidos que viram determinado fato por longo tempo e o estudaram e meditaram será sempre uma prova, ou, pelo menos, uma presunção favorável por ter podido prender a atenção de homens sérios, que não tinham nenhum interesse em propagar erros nem tempo a perder com futilidade. Ok? Acabou esse item daí. Então agora é o item 10. Antes foi o item, monopolizando, 9, isso mesmo. Item 10, ainda na introdução. A linguagem dos espíritos e o poder diabólico. Entre as objeções, algumas são mais consideráveis, pelo menos na aparência, porque baseiam-se na observação de pessoas sérias. Uma dessas observações refere-se à linguagem de certos espíritos, que não parece digna da elevação atribuída aos seres sobrenaturais. Se quisermos reportar-nos ao resumo da doutrina atrás apresentado, veremos que os próprios espíritos ensinam que não são iguais em conhecimento nem em qualidades morais, e que não se deve tomar ao pé da letra tudo o que dizem. Cabe às pessoas sensatas separar o bom do mal. Seguramente, os que deduzem desse fato que tratamos com seres malfazejos, cuja única intenção é a de nos mistificarem, não conhecem as comunicações dadas nas reuniões em que se manifestam espíritos superiores, pois de outra maneira não pensariam assim. E pena que o acaso tenha servido tão mal a estas pessoas, não lhes mostrando senão um lado mal do mundo espírita, pois não queremos supor que uma tendência simpática atraia para elas os maus espíritos em lugar dos bons. Os espíritos mentirosos, ou esses cuja linguagem é de revoltante grosseria. Poderíamos concluir, quando muito, que a solidez dos seus princípios não seja bastante forte para preservá-las do mal, e que, encontrando um certo prazer em lhe satisfazer a curiosidade, os maus espíritos, por seu lado, aproveitam-se disso para se introduzir entre elas,
enquanto os bons se afastam. Julgar a questão dos espíritos por esses fatos seria tão pouco lógico como julgar o caráter de um povo pelo que se diz e se faz numa reunião de alguns estabanados ou gente de má fama, a que não comparecem os sábios nem as pessoas sensatas. Os que assim julgam estão na situação de um estrangeiro, que chegando a uma grande capital, pelo seu pior arabalde, julga-se toda a população da cidade pelos costumes e linguagens desse bairro mesquinho. No mundo dos espíritos, há também desníveis sociais. Se aquelas pessoas quisessem estudar as relações entre os espíritos elevados, ficariam convencidas de que a cidade celeste não contém apenas a escória popular. Mas perguntam elas: os espíritos elevados chegam até nós? Responderemos: não permaneçais no subúrbio, vede, observai e julgai. Os fatos aí estão para todos. A menos que a essas pessoas se apliquem essas palavras de Jesus: tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Uma variante desta opinião consiste em não ver nas comunicações espíritas e em todos os fatos materiais a que elas dão lugar, senão a intervenção de um poder diabólico, novo Proteu, que revestiria todas as formas para melhor nos iludir. Não, a consideramos suscetível de um exame sério, e por isso não nos deteremos do caso. Ela já está refutada pelo que dissemos atrás. Acrescentaremos apenas que, se fosse assim, teríamos de convir que o diabo é às vezes bem inteligente, bastante criterioso e, sobretudo, muito moral, ou então que existem bons diabos. Como acreditar de fato que Deus não permita senão ao espírito do mal manifestar-se para nos perder, sem dar-nos por contrapeso os conselhos dos bons espíritos? Se ele não pode, isto é uma impotência. Se ele o pode e não faz, isto é incompatível com a sua bondade. E uma e outra suposição seriam blasfemas. Acentuaremos que admitir a comunicação dos maus espíritos é reconhecer o princípio das manifestações. Ora, desde que essas existem, será com a permissão de Deus. Como acreditar sem cometer impiedade que ele só permita o mal, com exclusão do bem? Uma doutrina assim é contrária ao bom senso e às mais simples noções da religião. Legal, né? Uma resposta bem clara, bem objetiva. Então, aqui é o item 10, né? A linguagem dos espíritos e o poder diabólico. Aqui é um sistema que os pretensos sábios está propondo de entendimento dos fenômenos espíritas, né? Das comunicações. Sim, eles falavam Daí Kardec ele vem falando e eu acho interessante, né? Que o Kardec colocou aqui, ó, novo Proteu, e daí ele fala de espírito mau, espírito bom, e cadê outra parte que a gente deu? Bons diabos e tal. Então, o que acontece? Kardec ele está aqui dialogando porque esses que refutam, esses pretensos sábios que estão de maneira, vamos dizer assim, pré-concebida, falando o que está acontecendo ali nos fenômenos, Kardec está falando com eles e eles têm essas crenças também, né? Aqui, de novo, Proteu deve estar falando da cultura grega, né? E falando aqui de diabo, de espírito bom, espírito mau, é a crença do catolicismo, lá de céu e de inferno. Então, quando a gente lê isso, a gente precisa
ressignificar e entender que Kardec está dialogando com essas pessoas que acreditam nisso. Por isso ele coloca essas palavras aqui, né? Ele tá dialogando com essas pessoas, porque essas pessoas, elas fazem as críticas dela, e daí Kardec soube, né? Chegou até ele, soube. Isso se não chegou diretamente à pessoa dele, né? Então, antes dele preparar todo esse livro aqui, ele sentiu necessidade de colocar isso, para ele estar dialogando com todas essas pessoas. Então, assim, ele não está particularmente batendo boca com aquela pessoa. Ele tá falando no geral para todos. Sim. E ele fala de uma maneira respeitosa e esclarecida. Ele fala com lógica, né? Ele fala usando a lógica e contra-argumentando. Falando com essas pessoas. O Proteu. Ele não está num papel de defensor da minha verdade. Não. Ele não está fazendo isso, Kardec. Ele está usando a lógica, então, com bom senso. É interessante quando a gente lê, a gente entender que sempre que ele está usando esses termos de religiões ou de crenças, seja grega, que seja judaica e tal, ele está dialogando com todas essas pessoas que ou estão criticando o espiritismo e não conhecem, ou às vezes até mesmo tá interessado em conhecer o espiritismo, mas elas têm toda essa pré-cultura. Então, quando Kardec ele fala, usa essas palavras e conversa com a gente, até mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, eu acho que é esse o entendimento que a gente chega, que ele está dialogando com todas essas pessoas que têm essa cultura, né? Tem esse conhecimento, tem esse tipo de religião, tem esse tipo de crença. Ele está aí, ele pegou as objeções. O Espiritismo ele vai ter os próprios princípios. Mas aqui ele não está abordando o princípio. Vai trazer. Não, mas aqui, amiga, ele está abordando uma objeção específica que era muito grande na época que ele fala, que é o quê? As pessoas dizem que os espíritos que falam são diabos, são diabólicos, entendeu? Aí ele está argumentando tudo isso. Ou seja, não faz sentido. Aí ele bota todos os argumentos aqui, porque que ele acha que não faz sentido. Ele bota os argumentos lógicos, tá? Aqui. É isso aí. Vamos seguir mais um pouco? Grandes e pequenos agora, não tem? Tá. Grandes e pequenos. É estranho, acrescentam que só falem de espíritos de personalidades conhecidas e perguntam por que motivo só esses se manifestam. É um erro proveniente, como muitos outros, de observação superficial. Entre os espíritos que se manifestam espontaneamente, há maior número de desconhecidos do que de ilustres. Eles se designam por qualquer nome, muitas vezes por nomes alegóricos ou característicos. Quanto aos evocados, desde que não se trate de parentes ou amigos, é muito natural que sejam de preferência os conhecidos. Os nomes de personalidades ilustres chamam mais atenção por serem mais destacados. Acham ainda estranho que os espíritos de homens eminentes atendam familiarmente ao nosso apelo, ocupando-se, às vezes, de coisas insignificantes em comparação com as de que se ocupavam durante a vida. Isso nada tem de estranho para os que sabem que o poder ou a consideração de que esses homens gozavam no mundo não lhes dá nenhuma supremacia no mundo espírita. Os espíritos confirmam com isso as palavras do Evangelho. Os grandes serão humilhados e os pequenos serão exaltados, que devem ser entendidas em relação à categoria que cada um de nós ocupará entre eles. É assim que aquele que foi o primeiro na terra poderá encontrar-se entre os últimos. Aquele que nos faz curvar a cabeça nessa vida pode voltar como o mais humilde artesão, porque, ao deixar a vida, perdeu toda a sua grandeza, e o mais poderoso monarca talvez lá se encontre abaixo do último dos seus soldados.
Ok? A gente tem de entender que essa colocação que Kardec vem colocando aqui é um resumo de várias cartas que ele recebe e coloca na Revista Espírita. Mas aqui também é uma introdução que apresenta as objeções, né? Sim, Quanto ao ele espiritismo e os aproveita fatos que as pessoas o- mais comentam, para ele poder isso, argumentar no geral, com todo mundo, né? Quem quiser ler a isso, obra espírita, o que quiser entender o espiritismo, tem que entender essas coisas aqui, tem que lembrar disso isso. aqui, entendeu? Quer dizer, ele já fez lá uma exortação da ciência lá no começo, né? E vem fazendo várias observações em vários pontos que dá para ver que são os pontos mais comuns que as pessoas têm dúvida. E ele já apresenta e já mata logo na introdução, né? Para a pessoa entender qual é o grau de seriedade da obra, né? Isso mesmo. Eu vejo assim. Da ciência espírita. E a gente vê, né, no dia a dia nosso do movimento espírita, né, na casa espírita, a relação entre a mediunidade, que ficamos sem buscar esse entendimento de qual é a proposta real da doutrina espírita, que é o conhecimento moral. Ficou preso o quê? Apenas naquele atendimento. Naquela mistificação. E no atendimento, né? Que não passa disso, né? Não tira um fruto daquilo que o Espírito está passando, né? Diante daquilo que a doutrina já nos explica, né? Para que possamos também auxiliá-lo, e não trazemos nenhum questionamento aos espíritos, né? Responsáveis pela doutrina espírita que está atuando na casa espírita. Justamente. Né? Tem que lembrar que naquela época não existia centro espírita, né? Você não tinha. O que você tinha eram grupos de estudo que evocavam espíritos para estudarem com eles. Eles estudavam com os espíritos e estudavam entre si. Fora isso, acabou, não tinha mais nenhuma outra atividade. Era familiar, né? Era entre amigos, conhecidos, mas também recebia, pelo que a gente sabe, eram grupos, né? Uns maiores, outros menores, formado por diferentes pessoas da sociedade, às vezes familiar, às vezes mais amplo. Mas era isso só, né? Quer dizer, então, mas eram pessoas sérias, né? Quer dizer, elas, se você vai lá para ver uma palhaçada, você acabava não ficando, né? Porque você não via, né? Você não via e não queria prosseguir com seus estudos, né? Isso. Então, eu acho que essa abertura devia ser lida, no mínimo ela e entendida por todos os espíritas, sabe? Porque, se bem que no que é o espiritismo, ele passa por esses pontos muito bem passados, né? Para as pessoas realmente saberem se estão afim mesmo de se dedicar ao estudo dessa ciência, entendeu? Ou se estão curiosas. Se está curiosa, ótimo, é isso aqui, ó. Pronto, já aprendeu. Tchau. Entendeu? Né? Assim, então, oportunizado tá, né? As obras existem, tem muita gente que está querendo estudar a sério, deixa cada um. Se você quiser, é só vir. Vamos um pouquinho mais? Só rapidinho, ele Fala. coloca aqui, né, o item 11, grandes e pequenos. Daí ele fala, alguns alegam que a comunicação de espíritos de personalidade, né? Sim. Aí o Kardec fala assim, há maior número de desconhecidos. Sim. Né? Então ele tá, né? Fala assim, também só se comunica espíritos de personalidade. Não, Kardec está falando, não. Você está falando isso com desconhecimento de causa. O maior número é de desconhecidos. Aí ele fala, há espíritos familiares que se comunicam? A gente vai ver lá no céu e inferno, as comunicações, as evocações, não é só Kardec evocando. Tem pessoa que
que faz parte lá do grupo de estudos, que conversa com Kardec e tal, e tem a permissão de evocar. Aí tem espíritos que vêm trazidos pelo dirigente espiritual, aí tem espírito que é conhecido do médium, tem várias situações lá, e aqui ele fala assim, vai ter nome de conhecidos? Vai, porque tem pessoas que estão lá na Sociedade de Estudo de Espíritas que tem parentes que desencarnaram, vai ter, né? Aí ele fala, os nomes de pessoas ilustres chamam mais atenção por serem mais destacadas. Então, se alguém está querendo usar isso como crítica, e a Kardec está falando, a gente não recebe isso como crítica, porque o maior número é de desconhecidos, é de espíritos desconhecidos. E voltando, o que importa não é o nome do espírito que ele está dando, o que importa é o conteúdo moral. É isso aí. O conteúdo moral da mensagem, né? É isso mesmo. É isso que importa. Sem mistificar. Podemos seguir? Um pouquinho mais? Sim. Número 12. Da identificação dos espíritos. Um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é que os espíritos inferiores se apresentam muitas vezes com nomes conhecidos e respeitados. Quem pode, portanto, assegurar que os que dizem haver sido Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fenelon, Napoleão, Washington, etc., tenham realmente animado esses personagens? Essa dúvida existe entre alguns adeptos bastante fervorosos da doutrina espírita. Admitem a intervenção e a manifestação dos espíritos, mas perguntam que controle podemos ter da sua identidade. Esse controle é de fato bastante difícil de realizar, mas se não pode ser feito de maneira tão autêntica como por uma certidão de registro civil, pode sê-lo por presunção, através de certos indícios. Quando se manifesta o espírito de alguém que pessoalmente conhecemos, de um parente ou de um amigo, sobretudo se morreu há pouco tempo, acontece geralmente que sua linguagem corresponde com perfeição às características que conhecíamos. Isto já é um indício de identidade. Mas a dúvida já não será certamente possível quando esse espírito fala de coisas particulares. Lembra casos familiares que somente o interlocutor conhece. Um filho não se enganará, por certo, com a linguagem de seu pai ou de sua mãe, nem os pais com a linguagem do filho. Passam-se algumas vezes dessas evocações íntimas coisas impressionantes, capazes de convencer o mais incrédulo. O cético mais endurecido é muitas vezes aterrado com as revelações inesperadas que lhe são feitas. Outra circunstância bastante característica favorece a identidade. Dissemos que a caligrafia do médium muda geralmente com o espírito evocado, reproduzindo-se exatamente a mesma, de cada vez que o mesmo espírito se manifesta. Constatou-se inúmeras vezes que para pessoas mortas recentemente, a escrita revela semelhança flagrante com a que tinha em vida. Tem-se visto assinaturas perfeitamente idênticas. Estamos longe, entretanto, de citar esse fato como uma regra, sobretudo como constante. Mencionámo-lo como coisa digna de registro. Os espíritos que atingiram certo grau de depuração são os únicos libertos de toda influência corporal. Mas, quando estão completamente desmaterializados, esta é a expressão de que se servem. Conservam a maior parte das ideias, dos pendores e até mesmo das manias que tinham na Terra. E este é ainda um meio pelo qual podemos reconhecê-los. Mas chegamos ao reconhecimento, sobretudo, através de uma multidão de detalhes que somente uma observação atenta e contínua pode revelar.
vêem-se escritores discutirem suas próprias obras ou suas doutrinas, aprovando-lhes ou condenando-lhes certas partes. Outros espíritos lembrarem circunstâncias ignoradas ou pouco conhecidas de suas vidas ou suas mortes. Todas as coisas, enfim, que são pelo menos provas morais de identidade, as únicas que se podem invocar tratando-se de coisas abstratas deve ser, né? Se, pois, a identidade do espírito evocado pode ser, até certo ponto, estabelecida em alguns casos, não há razão para que ela não possa ser em outros. E se para pessoas de morte mais remota não temos os mesmos meios de controle, dispomos sempre daqueles que se referem à linguagem e ao caráter. Porque seguramente o espírito de um homem de bem nunca falará como de um perverso ou imoral. Quanto aos espíritos que se servem de nomes respeitáveis, logo se traem por sua linguagem e suas máximas. Aquele que se disse Fenelon, por exemplo, e ainda que acidentalmente ferisse o bom senso e a moral, mostraria nisso mesmo o seu embuste. Se, ao contrário, os pensamentos que exprimisse são sempre puros, sem contradições, constantemente à altura do caráter de Fenelon, não haverá motivo para duvidar-se de sua identidade. Do contrário, teríamos de supor que o espírito que só prega o bem pode conscientemente empregar a mentira, sem nenhuma utilidade. A experiência nos ensina que os espíritos do mesmo grau, do mesmo caráter e animados dos mesmos sentimentos se reúnem em grupos e em famílias. Ora, o número dos espíritos é incalculável e estamos longe de conhecê-los, a todos. A maioria deles não tem nomes para nós. Um espírito da categoria de Fenelon pode, portanto, vir em seu lugar, às vezes mesmo com o seu nome, porque é idêntico a ele, e pode substituí-lo, porque necessitamos de um nome para fixar as nossas ideias. Mas que importa, na verdade, que o espírito seja realmente o de Fenelon? Desde que só diga boas coisas, e não fale senão como faria o próprio Fenelon. É um bom espírito. O nome sob o qual se apresenta é indiferente e nada mais é, frequentemente, do que um meio para a fixação de nossas ideias. Não se verificaria o mesmo nas evocações íntimas, pois nestas, como já dissemos, a identidade pode ser estabelecida por meio de provas que são de alguma forma evidentes. Por fim, é certo que a substituição dos espíritos pode ocasionar uma porção de enganos, resultar em erros e muitas vezes em mistificações. Esta é uma das dificuldades do espiritismo prático, mas jamais dissemos que esta ciência seja fácil, nem que se possa aprendê-la brincando, como também não se dá com qualquer outra ciência. Nunca será demais repetir que ela exige estudo constante e quase sempre bastante prolongado, não se podendo provocar os fatos, é necessário esperar que eles se apresentem por si mesmos, e frequentemente eles nos são trazidos pelas circunstâncias em que menos pensávamos. Para o observador atento e paciente, os fatos se tornam abundantes, porque ele descobre milhares de nuances características que lhe parecem como raios de luz. O mesmo se dá com referência às ciências comuns. Enquanto o homem superficial só vê numa flor a sua forma elegante, o sábio descobre verdadeiras maravilhas para o seu pensamento. Ok? Ele não favorece as personalidades, né? Ele favorece as ideias. E não a personalidade. E não a fama, a autoridade que você queira chamar. Então vamos seguir em frente. Mais uma vez, a gente não deve se conduzir pelo nome que o Espírito dá.
A lição aí é clara, quer dizer, são as ideias que devem guiar-nos, né, em tudo, né? Em basicamente tudo, né? São as ideias. Não. 13. As divergências de linguagem. Estas observações levam-nos a dizer algumas palavras sobre outra dificuldade, referente à divergência de linguagem dos espíritos. Um minutinho só. Sendo os espíritos muito diferentes uns dos outros quanto ao conhecimento e à moralidade, é evidente que a mesma questão pode ser resolvida por eles de maneira contraditória, de acordo com suas respectivas categorias, como o fariam entre os homens, um sábio, um ignorante ou um brincalhão de mau gosto. O essencial é saber a quem nos dirigimos. Mas acrescentam, como se explica, que os espíritos reconhecidos como superiores não estejam sempre de acordo? Diremos inicialmente que, além da causa já assinalada, há outra que podem exercer certa influência sobre a natureza das respostas. Independente da qualidade dos espíritos, este é um ponto capital, cuja explicação obteremos pelo estudo. Eis porque dizemos que estes estudos requerem atenção contínua, observação profunda e, sobretudo, como aliás todas as ciências humanas, a continuidade e a perseverança. Necessitamos de anos para fazer um médico medíocre e 3/4 partes da vida para fazer um sábio, mas quer-se obter em algumas horas a ciência do infinito. A gente é pretensioso mesmo, né? Que ninguém, portanto, se iluda. O estudo do espiritismo é imenso. Liga-se a todas as questões metafísica e de ordem social. É todo um mundo que se abre diante de nós. Será de espantar que exija tempo, e muito tempo para a sua realização. Né? E muito tempo. A contradição, aliás, não é sempre tão real quanto pode parecer. Não vemos todos os dias homens que professam a mesma ciência divergirem nas suas definições? Seja porque empregam termos diferentes, seja por diferenças de ponto de vista, embora a ideia fundamental seja sempre a mesma? Que se conte, se possível, o número de definições dadas sobre a gramática. Acrescentemos que a forma da resposta depende quase sempre da forma da pergunta. Seria pueril, portanto, ver-se uma contradição onde geralmente não existe mais do que uma diferença de palavras. Os espíritos superiores não se preocupam absolutamente com a forma. Para eles, a essência do pensamento é tudo. Tomemos, por exemplo, a definição de alma. Não tendo essa palavra uma definição única, os espíritos podem, como nós, divergir na sua aplicação. Um poderá dizer que ela é o princípio da vida, como chamá-la de centelha anímica. Um terceiro dizer que ela é interna, um quarto que é externa, e todos terão razão segundo seus pontos de vista. Poderíamos mesmo acreditar que alguns deles professem teorias materialistas e, no entanto, não ser assim. O mesmo acontece com relação a Deus. Será ele o princípio de todas as coisas, o Criador do universo, a inteligência suprema, o infinito, o grande espírito, etc. etc. Mas, em definitivo, será sempre Deus. Se temos ainda a classificação dos espíritos, formam eles uma série ininterrupta do mais baixo ao mais alto grau, e sua classificação é, portanto, arbitrária. Um poderá estabelecê-la em 3 classes, outro em 5, 10 ou 20, à vontade, sem por isso estar em erro. Todas as ciências humanas oferecem o mesmo exemplo. Cada sábio tem o seu sistema. Os sistemas variam, mas a ciência é sempre a mesma. Quer se aprenda botânica pelo sistema de Linnaeus,
de Jussot ou de Tournefort, não se saberá menos botânica. Deixemos, portanto, de dar às coisas puramente convencionais mais importância do que merecem, para nos atermos ao que é verdadeiramente sério, e não raro a reflexão nos fará descobrir, naquilo que parece mais contraditório, uma similitude que nos escapará ao primeiro exame. Belo lembrete, né? Não. Podemos ir em frente? Então vamos. 14. As questões de ortografia. Passaríamos ligeiramente sobre a objeção de alguns céticos quanto às falhas ortográficas de alguns espíritos. Se ela não nos desse oportunidade a uma observação essencial, essa ortografia, deve dizer-se, nem sempre é impecável. Mas somente a falta de argumentos pode torná-la objeto de uma crítica séria. Com a alegação de que se o Espiritismo tudo sabe, seus espíritos tudo sabem, devem saber ortografia. Poderíamos opor-lhes numerosos pecados desse gênero cometidos por sábios da terra, sem que lhes tenham diminuído o mérito, mas há neste fato uma questão mais grave. Para os espíritos, principalmente os espíritos superiores, a ideia é tudo, a forma. A ideia é tudo, a forma não é nada. Livres da matéria, sua linguagem é rápida, como o pensamento, pois é o próprio pensamento que entre eles se comunica sem intermediários. Devem, portanto, sentir-se mal quando são obrigados, ao se comunicarem conosco, a se servirem das formas demoradas e embaraçosas da linguagem humana, e, sobretudo, de sua insuficiência e imperfeição, para exprimirem todas as suas ideias. É o que eles mesmos dizem, sendo curioso observar os meios que empregam para atenuar esse inconveniente. O mesmo aconteceria conosco, se tivéssemos de nos exprimir numa língua de palavras e fraseados mais longos e mais pobre de expressões do que a nossa. É a dificuldade que experimenta o homem de gênio impaciente, com a lentidão da pena, sempre atrasada em relação ao pensamento. Compreende-se, pois, que os espíritos liguem pouca importância às puerilidades ortográficas, principalmente quando tratam de um ensino profundo e sério. Não é, aliás, maravilhoso que se exprimam indiferentemente em todas as línguas, a todas compreendendo? Disso não se deve concluir, entretanto, que a correção convencional da linguagem lhe seja desconhecida, pois observam quando necessário, por exemplo, a poesia por eles ditada quase sempre desafia a crítica do mais exigente purista, e isso apesar da ignorância do médium. Interessante, né? Interessante essas questões aí. O importante aqui, né, ficou nessa aqui, os espíritos superiores, a ideia é tudo, a forma não é nada. Não, e eles usam ortografia, mas eles suprimem algumas coisas. Exatamente, acho que a analogia é boa, né? Como quem escreve rápido, porque tem um monte de ideia na cabeça, né? Para o professor de ortografia, né, como Kardec era, deveria ele sentir assim, né? Aquilo cortando, né? Com certeza, imagina. Não, isso aí eu acho que também remete àquilo que ele já falou antes, né? Porra, peraí, vamos olhar para as ideias, né? Novamente, vamos olhar para as ideias. E aí ele, inclusive, ele dá um tapa com luva de pelica, né? Mas se o espírito vai escrever uma poesia, ele é perfeito na poesia toda, né? Você não erra nada. Ou seja, é uma questão de, né, se eu vou fazer uma poesia, eu tenho que ser perfeito, porque senão não vai sair a poesia, né? A poesia não vai ser transmitida. Então, aí nesse caso eu preciso ser perfeito.
né? Ou seja, eles focam na concepção da ideia. Na poesia, a forma faz sentido, precisa ser imposta. Então ele tem que fazer a forma perfeita. Mas para transmitir outros tipos de ideia, não precisa. Então, é isso aí, entendeu? 15. E Fala. também julgar a mensagem pela ortografia, né? Também não... É um pouco de prepotência demais, né? Não é que ele não saiba escrever, mesmo quando ele... Você sabe que ele sabia escrever muito bem. Não é isso, mas ele explica claramente, né? A dificuldade, né? Ele tá o instrumento, agindo... né? O instrumento médium, enquanto instrumento, né? Tem as suas limitações. Nós temos, né? Uma vez você estava com uma ideia na cabeça, já sentou para escrever a ideia? Às vezes a ideia atropela o que você está escrevendo. Às vezes eu escrevo e jogo fora umas 5, 10 folhas. Até sair uma frase, até sair umas 5 linhas. Não, eu falando, uma maneira que eu encontro, às vezes eu tenho vários conceitos juntos. Antigamente eu tinha um gravador de jornalista. Eu aprendi isso com vários amigos. Aí o que eu fazia? Eu gravava. Hoje eu gravo ainda, entendeu? Eu pego o microfone, puxo aqui, aperto um botão no computador e gravo aquela ideia. Porque se eu for escrever ela, não funciona. Então, eu vou fazer um artigo. E ele vem todinho na cabeça. Eu vou lá e falo, olha, primeiro faço isso, depois isso. Aí eu vou falando, não, e aí eu vou voltar lá na introdução, tem que falar aquilo. Aí depois de uns 5, 10 minutos, tudo que eu tinha, eu cuspi ali. Aí depois eu vou ouvir e vou escrever, entendeu? Então dá pra você fazer isso. Mas como é que ele faz? Ali, ele tá pensando, transmitindo para um lápis que está na mão de um instrumento. O instrumento é lento. E aí minha ideia é rápida. O médium Ou seja, como você pegar o satiro e falar, satiro, tira o gravador. O pensamento do espírito é rápido, né? O pensamento do espírito é rápido, mas o médium não, mas o nosso rápido. também. Se você fala assim, satiro, não grava mais, só escreve no papel. Eu vou perder mais da metade das ideias que eu tive. Eu já fiz isso, entendeu? Às vezes eu estou viajando e preciso fazer um negócio. Hoje não, porque hoje eu tenho um gravador no notebook, mas no celular. Né? Mas já aconteceu. Eu falei, e agora? Não tem um lápis, não tem uma caneta, não tem nada. Aí o garçom, me traz um papel aí, uma caneta. Aí eu vou escrever no papel, que ele me dá uma meia dúzia de guardanapo aí, eu vou escrever no papel. Eu já fiz isso muito. Só que as ideias que eu botei ali são uma parte de tudo que eu pensei. Eu prefiro, por isso que eu preferi usar gravador, né? Há mais de 20 anos que eu gravo minha voz, que eu ouço minha voz, porque é rápido. Eu falo mais rápido, eu penso mais rápido que falar, mas com certeza eu falo mais rápido que escrever. Por mais rápido que eu faço os garranchos, eu falo muito mais rápido, não adianta. E minha letra é um garrancho mesmo, mas eu falo muito mais rápido. Só eu entendo aquele grego que sai ali, entendeu? Então é o mesmo problema que a gente tem agora. Os espíritos, de forma geral, tem algumas situações que são legais, né? Hoje em dia, naquela época não tinha, né? Mas, por exemplo, no nosso centro tem 2 médios ou 3, me parece, eu não sei porque eu não frequento as mediúnicas, que eles falam, eles são psicofônicos, né? Psicofônico. Aí o pessoal grava, entendeu? Aí eles falam com a voz do espírito, o pessoal grava, aí não perde nada, entendeu? Aí é mais fácil pro espírito falar, porque tem gente ali que fala, tem gente que escreve, né? Então tem certos espíritos que preferem atuar naqueles médiuns que falam, e não nos médiuns. Eventualmente, quando o médium falta, ele quer transmitir, ele vai pro cara que escreve. Mas, então você tem vários áudios gravados na mediúnica. Eles aprenderam a deixar um gravador ali. Por quê? Porque o que eles faziam? Eles ficavam anotando, né? Falavam, ajuda aí a anotar. E vamos anotar o que ele está falando. E não adianta, entendeu? Tinha 2, 3 anotando e ele fala muito mais rápido do que você anota. Você perde o fio da meada. Aí o pessoal, não, vamos fazer o seguinte, vamos botar um gravador aqui. Aí botaram um gravador lá. Aí quando algum psicofônico vai, alguém corre, já bota o microfone em frente à pessoa e já aperta o botão, entendeu? Para não perder nada. Aí ele começa a falar, o nego tá tranquilo da vida. Depois é só ouvir a gravação. Aí eles escutam a gravação e vão analisar, né? A pertinência do que foi dito, né?
Mas aí é fácil, muito mais fácil, né? Então eu acho que é por aí, né? Dá pra gente ler mais um pouquinho, né? Vamos lá. Mais esse trechinho aqui. A loucura e suas causas. Há ainda criaturas que veem perigo por toda parte, em tudo aquilo que não conhecem, não faltando as que tiram conclusões desfavoráveis ao espiritismo do fato de terem algumas pessoas que se entregaram a estes estudos perdido a razão. Como podem os homens sensatos aceitar essa objeção? Não acontece o mesmo com todas as preocupações intelectuais quando o cérebro é fraco? Conhece-se o número de loucos e maníacos produzidos pelos estudos matemáticos, médicos, musicais, filosóficos e outros. E devemos por isso banir tais estudos? O que provam esses fatos? Nos trabalhos físicos, estropiam-se os braços e as pernas, que são os instrumentos da ação material. Nos trabalhos intelectuais, estropiam-se o cérebro, que é o instrumento do pensamento. Mas se o instrumento se quebrou, o mesmo não aconteceu com o espírito, ele continua intacto e quando se libertar da matéria, não desfrutará menos da plenitude de suas faculdades. Foi no seu setor, como homem, um mártir do trabalho. Todas as grandes preocupações intelectuais podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes e a religião fornecem os seus contingentes. A loucura tem por causa primária uma predisposição orgânica do cérebro, que o torna mais ou menos acessível a determinadas impressões. Havendo essa predisposição à loucura, ela se manifestará com o caráter da preocupação principal do indivíduo, que se tornará uma ideia fixa. Essa ideia poderá ser a dos espíritos, naquele que se ocupa do assunto, ou a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade ou de um sistema político ou social. É provável que o louco religioso se apresente como louco espírita. Se o espiritismo foi a sua preocupação dominante, como o louco espírita se apresentaria de outra forma, segundo as circunstâncias. Digo, portanto, que o espiritismo não tem nenhum privilégio neste assunto. E vou mais longe. Digo que o espiritismo, bem compreendido, é um preservativo da loucura. Bela frase, né? Entre as causas mais frequentes da superexcitação cerebral, devemos contar as decepções, as desgraças, as afeições contrariadas, que são também as causas mais frequentes do suicídio. Ora, o verdadeiro espírita olha as coisas desse mundo de um ponto de vista tão elevado, elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas em face do futuro, que o aguarda. A vida é para ele tão curta, tão fugitiva, que as tribulações não lhe parecem mais do que incidentes desagradáveis de uma viagem. Aquilo que para qualquer outro produziria violenta emoção, pouco o afeta, pois sabe que as amarguras da vida são provas para o seu adiantamento, desde que as sofra sem murmurar, porque será recompensado de acordo com a coragem demonstrada ao suportá-las. Suas convicções lhe dão uma resignação que o preserva do desespero e, consequentemente, de uma causa constante de loucura e suicídio. Além disso, conhece pelo exemplo das comunicações dos espíritos a sorte daqueles que abreviam voluntariamente os seus dias, e esse quadro é suficiente para o fazer meditar. Assim, o número dos que têm sido detidos à beira desse funesto despenhadeiro é considerável. Este é um dos resultados do Espiritismo. Que os incrédulos se riam quanto quiserem. Eu lhes desejo as consolações que ele proporciona a todos os que se dão ao trabalho de lhe sondar as misteriosas profundidades. Entre as causas da loucura, devemos ainda incluir o pavor, sendo que o medo do diabo já desequilibrou alguns cérebros.
sabe-se o número de vítimas que ele tem feito ao abalar imaginações fracas com essa ameaça, que cada vez se procura tornar mais terrível através de hediondos pormenores. O diabo, dizem, só assusta as crianças e não é um meio de torná-las mais ajuizadas. Sim, como o bicho-papão e o lobisomem, mas quando elas deixam de temê-lo, ficam piores do que antes. E para conseguir tão belo resultado, não se levam em conta as epilepsias causadas pelo abalo de cérebros delicados. A religião seria bem fraca se, por não usar o medo, seu poder ficasse comprometido. Felizmente, assim não acontece. Ela dispõe de outros meios para agir sobre as almas e o espiritismo lhe fornece os mais eficazes e mais sérios, desde que os saiba aproveitar. Mostra as coisas na sua realidade e com isso neutraliza os efeitos funestos de um temor exagerado. Ok, né? Ainda tem um pouco para ler aqui, pelo que eu estou vendo. Então, vamos parar por aqui? Sim. Teoria magnética. Parar por aqui, então. Essa parte está indo mais tranquila. Mas são belos lembretes, né? Que ele dá para quem... Acho que isso até hoje é importante, né? Quem realmente lê essa introdução... se bem que ainda acho que realmente o melhor livro é o que é o Espiritismo, mas essa introdução ela é bastante elucidativa em vários aspectos, né? Essa introdução ela está trazendo coisas que eu não ouço falar no movimento espírita. São considerações... Está aqui esquecidinho, guardadinho, para quem se dá o trabalho de estudar novamente, do começo, que nem a gente, aí você pega e lê. Mas devia ser comentado sempre, sempre, sempre. Exatamente. Concordo com você. Mas é aquela história, no nosso movimento aqui no Brasil, nos centros espíritas, não se valoriza o estudo, né? Então se perde justamente o mais importante que existe no Espiritismo, que é o estudo. Que são as palavras que estão no Espiritismo, que os Espíritos nos trouxeram. Não é? Quer dizer, se eles achassem importante que a gente fosse fazer todas aquelas atividades do centro, eles teriam nos dito para ir fazer, né? No entanto, eles não disseram. Eles disseram, estuda, instruir-vos. Está aqui as palavras, está aqui todo o ensinamento. E as pessoas no centro fazem justamente... não dão valor para justamente a única coisa que eles mandaram a gente fazer, que é estudar. Porque esse molde de estudo que tem o movimento espírita, de ficar um falando e os outros tudo sentadinho, quieto, ouvindo, isso não é estudo. Não, isso não é estudo, isso é aula. Isso é aula. E também, vamos supor assim, eu ficar lendo os livros aqui, né, na minha intimidade, aqui na minha casa. Se eu não tenho ninguém para dividir, para falar, para questionar, para concordar, discordar, perguntar, também não adianta, não fixa. Não fixa na mente. É bem isso mesmo. É por isso que você for ver, os estudos de Kardec, eles eram sempre com pessoas. E os grupos... a revista espírita. A revista espírita, ele abriu para estudar com todos. Justamente. Contraditores ou favoráveis. Ele estudava com todos. Então, o nosso ponto de partida fica cada vez mais claro, né? É o estudo. Sempre o estudo principalmente o estudo. Você resolve tudo com o estudo. Agora, se você... Como é que eu vou resolver? Hoje eu vi o Paulo falar uma frase interessante, né? As pessoas falam que não, mas a gente tem que fazer a caridade. O mais importante é fazer a caridade. Eu falo assim, mas o que é a caridade? O que é fazer a caridade? Aí ninguém sabe responder. Ninguém compreende o que é fazer isso. Aí um inventa que é receber as pessoas bem no centro, entregar sopa na rua. Aí pro outro entendeu? Quer dizer, fazer uma doutrina na frente, onde ninguém pode abrir a boca, né? Tem muito centro que proíbe as pessoas de perguntar. Proíbe.
Se você chegar lá, eu sei porque eu já fui proibido. Fala assim, olha, eu queria no final abrir para perguntas. Não, a gente aqui não abre para perguntas. Não abre porque gera muitas dúvidas. E aí Gera polêmica, confusão. né? Não? Gera Né? confusão. Gera Né? polêmica? Não sei o que eles tiveram lá, mas assim, não deixa. Gera polêmica. Não deixa. Até hoje não deixam. E vários de vocês já viveram isso. Então. Ou então você constrange o palestrante porque ele não vai saber responder. Não, mas se o palestrante quer bater papo, quer conversar, eles também não deixam. Entendeu? Percebe? Eles não estão preocupados com o estudo, infelizmente. É tudo contadinho, né? Vai falar 20 minutos, muito estranho. Isso não é estudo, entendeu? A mesma coisa que você falou, na minha opinião, aliás, não é opinião, vou ser mais enfático. No meu conhecimento, você não ensina, as pessoas não aprendem vendo uma palestra. Eu canso de falar isso, tem um monte de gente que não gosta, mas não aprende. Você só aprende pegando aquela ideia e colocando em prática, entendeu? Explica para alguém. Vamos ver se eu aprendi a ideia. Para e explica para alguém. Aí você está botando em prática. Usa ela na tua vida. Senão você vai provar que você não aprendeu. E digo mais. Em 48 horas você não lembra de nada que foi dito naquela palestra. Se você não fez esse teste, faça. Assiste uma palestra, anota o título dela e daqui a 48 horas eu vou botar aqui no papel o que eu lembrei. Olha só o que eu estou te falando. Você não lembra de nada. Ou seja, então de que adianta você ver tanta palestra, ficar olhando tanta palestra? Não adianta, tem que estudar. Tem que botar em prática. Eu fico pensando assim, né? Agora tem algumas casas espírita que vai voltar, né? Devagarinho vai voltar. Primeiro com os participantes internos, né? E depois abrir para o público de fora. E eu fico pensando, né? Aí a gente, mais de 2 anos de pandemia, daí volta tudo do mesmo jeito, como se não tivesse acontecido nada durante esses 2 anos e pouco, né? Aí eu fico pensando, caramba, aí as pessoas não se apropriam do entendimento, aí elas vão continuar nos mesmos equívocos e elas vão desencarnar e elas vão estar perdidas, igual aquele homem que era todo voluntário na Federação Espírita e ele desencarnou e se encontrou lá todo perdido. Você sabe o nome desse livro? Eu me esqueci agora o nome do livro. Voltei, Irmão X. Isso, tá. Aí ele vai dizer lá todo perdido, aí o que adianta, gente? Fala para mim, se você fez só para os outros verem. As pessoas olham assim para você e falam assim, nossa, ele vai para o céu, né? Aí dentro de você não tem entendimento de nada. Aí você está perdido e depois que desencarnar vai continuar perdido. O que adianta? Que é o ato, né? Que é a ação. É o ato. Você só está fazendo o ato e a ação, mas você não tem entendimento, você não tem compreensão. Não adianta. É como falar assim, ó, seja bom. Aí você fala assim, então eu vou ser bom. Eu vou distribuir comida para quem tem fome. Pois é, amiga, mas o que eu estou falando é o seguinte... Né? Exemplo, aí é o ato, mas você não tem entendimento. Não, amiga, mas o ato errado, equivocado, não te leva a nenhum lugar. Não adianta você fazer o ato pelo ato. Não é qualquer ato. Ter o entendimento com você tem que fazer um ato no bem. Não é qualquer ato, é o ato no bem. Mas qual é o ato no bem? Pois é, começa por aí, descobrindo qual é o ato no bem que você tem que fazer. Mas depois fazer. No meu olhar, então, aí eu vejo a pessoa levando lá uma sopa para quem tem fome, né? Aí eu olho assim e falo, nossa, que ato benevolente. Não, eu acho que algumas pessoas tiram proveito. Pessoa boa, né? Só que não, é um ato. Entende? Aí na ideia dele, no pensamento dele, na moral dele, ele não entende nada. Eu acho que é mais fácil, amigo. É mais fácil. Da existência do espírito, da lei que rege o mundo moral. Ele não entende nada, ele vai ficar perdido. E o objetivo do estudo da doutrina dos espíritos é a gente se encontrar. É a gente já começar aqui a se encontrar. E quando chegar no mundo espiritual, é continuar. E não chegar lá todo perdido, não estou entendendo nada, iludido com um monte de coisas lá que não faz parte do mundo espiritual.
iludido com casa, com comida, que não faz parte do mundo espiritual. Vamos evoluir as nossas faculdades da alma e deixar os outros com a responsabilidade. Eu não quero ter a responsabilidade de ter que ajudar o Rolim. Tô fora, não quero saber dessa responsabilidade. É isso. Mas, ô Zanja, é aquilo, né? É como eu faço esse trabalho em prol do outro, né? Tudo é relativo a como eu faço, né? É instituir a Casa Espírita com um centro de tarefas, né? De doar as coisas, de fazer a coisa, né? É uma oficina de trabalho? É. Mas eu tenho que aprender que aquilo sou eu que tenho de fazer pelo outro, né? Não é a instituição que tem que fazer. Então, mas isso é uma assistência social que faz parte do dever de sociedade, de cidadão, de civilidade. Não tem nada a ver de que eu sou bom porque eu faço assistência. Não, o bem é um dever. De todo mundo. Sim. Agora, ser bom não é fazer o bem, necessariamente. Essa é a confusão das pessoas. Então você tem que se focar no bem e não em ser bom. Porque ser bom a gente vai tem depender de muita coisa. Compreensão e entendimento daquele ato. Se eu fizer só o ato pelo ato, não adianta. Não. Na verdade, se você está fazendo o bem, o que você tem que fazer é exatamente isso, o ato pelo ato. Cuidado. Se você está fazendo o bem, lembra? Não fica buscando o resultado. O ato do dever é agir no bem. Ponto. Não confunde as ideias. Agir no bem, fazer um ato no bem, ponto final, já é suficiente. Não precisa ter resultado nenhum. Não esquece disso. Entendeu? Então, assim, a gente tem que agir no bem. Mas como é que eu vou agir no bem? Você tem que olhar para você mesmo. E aprender a fazer o bem. E não é fazer o bom para o outro. O que é bom para o outro é dar comida para ele. É dar teto para ele. É dar dinheiro para ele. Não, é o ato. É o ato. Esse é um ato. Mas isso o que eu tô dizendo, tem que ser. O ato tem que ser no bem. O ato tem que ser no bem e não no bom. As pessoas confundem isso que eu falei. Então, hoje, os centros espíritas, é muito fácil você atuar no bom. Eu vou lá e dou comida, compro e dou. Eu sou bom. Mas isso não é evolução moral. O bom não te leva à evolução moral. A não ser que tenha um bem por trás. Então você tem que fazer conscientemente o bem. E para fazer o bem, nem sempre. A maioria das vezes que a gente percebe, a gente tem a impressão, não vou julgar ninguém, mas é que as pessoas estão muito preocupadas em fazer o que é bom para o outro. E não em fazer o bem. É aquela história do travesseiro para preguiçoso, né? Dar o travesseiro para preguiçoso não é fazer o bem. Pode não ser. Já viu essa frase fala assim, ó, às vezes o fazer o bem é não fazer nada. Às vezes, em alguma... Não, você tem... Olha, porque você olha aquela situação e você tem o seu entendimento. E você chega à conclusão do seu entendimento de que naquela situação não há... porque assim, na verdade... É o outro que vai despertar. É um pouco pior, porque assim, eu posso falar para você que... Agora você pega e interfere na vida do outro. Dizer a verdade... Não, por exemplo... Não, eu tô sendo boa. Não, eu tô sendo boa. Pois é, não, cuidado. Pois é, vai fazer isso, fulano. Faz aquilo, fulano. Porque às vezes... Pois é, então a gente tem que saber primeiro distinguir e saber o que é fazer o bem. Essa é a nossa dificuldade. Ponto. Se eu souber... Tem compreensão. Se não tiver compreensão, não adianta o ato. Então, quando eu tiver compreensão, eu vou lá e faço o bem sem olhar a quem. Não me interessa. Eu vou fazer o bem sempre. Naquilo que eu aprendi. E outras coisas não. Na medida que o tempo vai passando, eu vou fazendo o bem. Às vezes, fazer o bem é dizer uma verdade para alguém que ela vai se acabar em prantos, em dor e o diabo.
Mas você tinha que fazer aquilo. Fazer o bem é você dar aquilo para ela. E não chegar, não, é isso mesmo, e dar uma bela de uma mentira para a pessoa, enganando ela. O bem é isso? Não, isso é o que eu tô, é de bom agora. Ela vai sair mais consolada. Mas eu não disse a verdade que ela precisava ouvir. Às vezes é melhor dizer a verdade que ela precisa ouvir. Ó, a vida é assim mesmo. É dessa maneira. Aí ela sai dali, vira a esquina, dá de cara com a vida. Imagina fazer isso para um filho nosso. Não é assim que a gente fala? É melhor que o filho aprenda comigo dentro de casa do que vá para a rua e aprenda na porrada lá. Eu prefiro eu dar a porrada dentro de casa. Então, quando eu acho que eu dou uma porrada no meu filho, eu faço isso pelo bem dele, pensando no bem. Só que aí eu estou buscando um resultado. Então, não é o melhor de todos. Agora, se eu fizer o que eu fiz com meu filho, com todo mundo, sem olhar a quem, se a pessoa vem, eu sei que ela tem que ouvir uma coisa que ela não gostaria, e eu disser a coisa para ela, aí eu estou fazendo o bem. Porque meu bem é fazer o seguinte, eu vou dizer para essa pessoa o meu melhor conhecimento baseado na verdade que eu estudo. Posso me enganar, mas eu vou fazer o melhor. O efeito que isso vai causar na pessoa é com a pessoa, não é comigo. E eu não quero resultado nenhum. E perguntar antes para ela se ela quer ouvir. Não. Se a pessoa não quer ouvir, ela não ouve, ela se retira. Não, você pergunta antes, fala assim, ó. Não, mas quer saber a minha opinião? Você não pede permissão ao mundo para fazer uma coisa. Você não perde permissão ao mundo para fazer muito menos o bem. Agora, tudo que você faz pode ser visto como bem ou mal. Depende da pessoa. Então, assim, é mais complicado. Então, não é fazer um ato e não entender o sentido dele. Não interessa o sentido do ato. É fazer o bem. Ato do dever. Fazer o bem sem olhar nada, nem a quem, nem se, nada. Eu fiz o bem. Ah, mas o que é o bem? O bem é aquilo que eu aprendi que é o bem. Ah, mas se eu tiver errado, mais adiante eu vou descobrir. Eu não sou perfeito. Eu estou fazendo o meu melhor. É isso. Aí você tá... Um simples ato no bem pode sim ajudar muito uma pessoa. Se ela percebeu o que ela tem que perceber ali. E eu não preciso saber se ela percebeu ou não. Não é do meu interesse. Tô nem aí. Não interessa, entendeu? Quem é aquela pessoa? Pode ser um estranho. Pode ser o meu filho. Ah, que bom, legal. Tire bom proveito. Porque senão eu tô querendo alguma coisa em troca. Aí é que é o problema. Agora é difícil agir dessa maneira. Mas isso não quer dizer que a gente não deva tentar, né? Não deva buscar agir dentro da nossa tão estudada teoria moral que a gente está tentando aprender. Então, né, quer dizer, não é um ato pode ser importante, sim. E vamos dizer assim, mesmo que haja um interesse nele, ele pode ser um ato bom e servir para alguém. Mas o melhor ato é o ato no bem, que você fez e atingiu quantas pessoas forem, né? Então vamos em frente. Ok, então paramos no item 16. Vamos ver se a gente acaba a introdução na próxima. Nem sei quanto falta ainda, né? Não diz aqui. Aí nós vamos à parte que é legal, os prolegômenos. Tem muita informação. Prolegômenos já fiz uma palestra sobre isso há muito tempo atrás, mas também a minha visão era completamente equivocada, né? Então vamos agora relê-lo. Ok? Ok. Bom descanso, até amanhã para quem vai nos ver, vai se ver amanhã. Amanhã a gente começa o estudo. Amanhã a gente começa o estudo à tarde, né? Só lembrando aí que amanhã à tarde a gente começa o ponto final. Ótimo. Tá bom? Tchau, Satiro. Até mais então. Boa noite, pessoal. Tchauzinho. Até mais. Tchau. Abraço.